João Cabral de Melo nasceu no Recife, em Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. Era irmão do historiador Evaldo Cabral e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Ele passou a sua infância na cidade de São Lourenço da Mata e Moreno, e em 1941 participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo Considerações sobre o Poeta Dormindo. Ele declarava que a poesia se encontra no rigor de sua construção e na organização do texto em si. O ideal artístico do poeta é o da simetria, algo que só poderia ser conseguido através de um exercício autocrítico e de um trabalho linguístico rigoroso. Em 1942, João publicou sua primeira coletânea de poemas com o livro Pedra do Sono, noturno. O mar soprava sinos, os sinos secavam as flores. As flores eram cabeças de santos, minha memória cheia de palavras, meus pensamentos procurando fantasmas, meus pesadelos atrasados de muitas noites, de madrugada meus pensamentos soltos. Voaram como telegramas, e nas janelas acesas toda a noite, o retrato da morta fez esforços desesperados para fugir. Esse poema retrata a vida como ela é, com diversos pontos obscuros, na maneira de um indivíduo viver. De uma maneira racional e equilibrada, o João de Cabral ele se destacou por seu rigor estético com o poema Morte Filha Severina, que consagrou ele. O poema é um auto de Natal do folclore pernambucano escrito entre 1954 e 1955. Um trecho do poema é: O nome é Severino, não tem outro de piar. Como muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria do final de Zacarias. Se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de quem se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. O Morte e Vida Severina retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral para buscar uma melhor condição de vida. Severino ele encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha com coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo. Mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam. Ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens. Situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Para os críticos, o livro O Engenheiro, publicado em 1945, de João Cabral de Melo Neto, é um livro com poemas feito a réguas, moldado e calculado como se fosse um engenheiro construindo uma planta. Mesmo com palavras neutras, elas trazem uma comoção aparente, fazendo o leitor se comover junto. Essa é uma ótima obra para mostrar o porquê que João Cabral é denominado como o poeta engenheiro. Estudos para uma bailadora andaluza. Sua dança sempre acaba, igual que como começa. Tal esses livros de iguais, coberta e contracoberta, com a mesma posição, como que talhada em uma pedra. Um momento está a estátua, desafiante à espera. O livro de sua dança, capas iguais o encerram, com a figura desafiante de suas estátuas acesas. No livro, a mulher volta como centro semântico no poema Paisagem pelo telefone, em mais uma sugestão de imagens. A cena é bem demarcada. O poeta imagina Pernambuco pela fala da Amanda ao telefone. O erotismo não se perde nessa construção de paisagens. Antes, surge inesperado. Em 1946, Cabral se inscreveu para o concurso do Ministério das Relações Exteriores e passa a integrar em o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, ele assume o posto de cônsul-geral na cidade do Porto, em Portugal, em 1984. Permanece no cargo até 1987, quando volta a viver com a
família em Rio de Janeiro. É aposentado da carreira diplomática em 1990. Pouco tempo depois, começou a sofrer com uma cegueira que o leva à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, com 79 anos. O escritor foi vítima de um ataque cardíaco.